Olá, começando mais um Interação Podcast, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios e fica com a gente até o final, porque hoje o papo vai ser bem gostoso. Esquece de deixar seu like, que é importante, e também um comentário aqui embaixo. Quero saber o que você está achando dos nossos episódios. Bom, começar o nosso podcast, antes de mais nada, agradecendo aos nossos patrocinadores. Ao presidente do Sim Comerciários, o senhor Jair Mafra, os Sim Comerciários aqui, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema. Ele que já faz um trabalho há muitos anos junto aos trabalhadores da região e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. Maiores informações você tem o site aí na tela. Mandar um beijo também, agradecer a Pepper Blend. Marcinha, beijo, amiga. A Pepper, que é uma das maiores indústrias aí, né, no setor alimentício, voltado ao mercado adulto, e que traz aí muitos produtos para você que quer trazer mais prazer, mais diversão e sabor na hora da relação. Linha Moja está disponível, você pode, olha, entrar no site, tá aí, suapepperblend.com.br e conhecer a vasta variedade de produtos que eles têm disponíveis para você trazer muito mais sensações, vamos colocar assim, na hora que você tiver com seu parceiro e sua parceira, fechou? Olha, agradecer também ao pessoal da Constrói Store, mandar um beijo para Constrói. Hoje eu tô usando aqui não vou falar um macacão, porque ele também dá esse aspecto, tá, gente? Porque já vieram falar para mim que ele parece um macacão, mas é uma calça em alfaiataria, um cropped. O pessoal na internet veio perguntar se era macacão, não é macacão. É uma calça e um cropped feito em alfaiataria com linho puro, então é a coleção Hype São Paulo, já está disponível na loja toda essa coleção com variedades de saias, blusinhas, calças, fora a coleção outono e inverno que a loja já tem disponível para você que é minha amiga inscrita e quer andar sempre muito bem elegante em qualquer ocasião. Lá você encontra tudo e no Instagram você tem também a possibilidade de fazer a compra e o envio para todo o Brasil. Quero falar da Embalixo. Vou mandar um beijo para a Aline, o pessoal da Embalixo. Para você que me acompanha já há um bom tempo, sabe que a Embalixo faz parte da minha rotina diária de limpeza em casa. Quando eu penso em descarte de lixo, obviamente que é Embalixo. Lá na Embalixo você encontra diversos modelos, mas eles trazem uma novidade no mercado, que é o bloqueador de odores. O bloqueador de odores, ele vem com alça, o que facilita o transporte na hora do descarte do lixo, e também vem com neutralizador de odores. Esse bloqueador vem com cheirinho de lavanda, o que traz um cheirinho mais gostoso no ar, não fica aquele cheiro, o odor do lixo que a gente sabe que é desagradável, sabe? Fechar o lixo, ó, sair de casa ou do seu negócio e levar o lixo com aquele mau cheiro, incomoda. Então, esse bloqueador vai te ajudar a eliminar esse mau cheiro na hora que você for fazer o descarte. Tem diversos tamanhos lá na Embalixo, entrando no @ que está aí na tela, você conhece mais da marca e mais dos produtos disponíveis e você encontra em todos os atacados e mercados disponíveis aí no Brasil, tá? Nos maiores. Pensou em praticidade e segurança? Pensou em Embalixo. E agradecer também a Miox Eyewear. Para você que procura óculos de sol, olha, uma variedade que você vai encontrar muito legal ali. Óculos de diversos modelos em acetato, ferro e polarizado, lente anti-risco e proteção UV 400. R$ 99,90 qualquer modelo e envia para todo o Brasil. Se eu fosse você, aproveitava agora mesmo para adquirir o seu, viu? Você vai gostar. Modelos masculino e feminino, tá? Aproveita. Bom,
Vamos falar agora de uma coisa muito legal que eu acho que todo mundo que mexe com rede social, trabalha com internet, sempre tem curiosidade de como funciona esse mundo por trás das câmeras, né? E tem muitas pessoas que sonham em ser criadores de conteúdo, não sabem por onde começar, e hoje a minha convidada, mais que amiga, ela vai contar um pouco desse universo, porque eu conheço ela desde que ela começou na rede social, lá quando ela tinha vergonha, e hoje trabalhando com grandes marcas. Ela que tem uma história para contar para a gente aí de momentos difíceis, superação e conquistas, hoje na minha frente para trazer essa história, Renata Fantarelli. Seja bem-vinda. Olá, Tamara. Como eu falo, amiga. Amiga, bem você, amiga. Tô Tá bem. tímida, né? A gente Sinta-se à no começo a gente fica tímida, depois a gente se solta. Ó, vou até dar uma dica pra você. Quando você quiser falar com alguém em casa, você vai pra essa câmera aqui, ó, é que é a sua. Que se olhar pra lá, o pessoal não vai ver a gente de pertinho. É legal que o pessoal dá uma olhadinha na sua fosse, com entendeu? certeza, né? Vocês vão passar depois vai fazer uma limpeza no meu rosto? Imagina, amiga, você é maravilhosa. Eu nem vou perguntar a idade, que senão ela vai me matar. Não, idade, acho que daqui a pouco o Brasil inteiro tá sabendo, né? Porque você já fala isso na internet, no Instagram, fala? direto. Quanto você tá, amiga? 25. Aham, vezes quanto? Vezes quantos, amiga? Vezes 1,5, né? Quase isso, vai. Quase isso. Não, e nós temos a mesma idade. Temos a mesma idade, então eu vou entregar 40 anos. Eu ia falar 30 mais. Não, amiga, eu já entrego na lata. Eu amo a idade que eu tenho. Mas eu também. Gente, eu falo. Você não concorda comigo? Depois que passa os 40, vira uma chavinha? Vira. E assim, eu falo que hoje eu aproveito muito mais a vida do que antigamente. Sério, por quê? Não sei, eu falo que antigamente eu não saía com as amigas para tomar cafezinho. Tudo bem que hoje a Tamara me deixou na mão, tá? Mas, enfim, deixa pra lá. Eu atrasei um bocadinho. Não, eu falei pra ela, vamos tomar um cafezinho antes? E esse antes não deu certo, mas tudo bem. Fica uma próxima. E o que é engraçado? Me perdi. O que era mesmo? Amiga, você tá falando do café que você aproveitava o café com o povo e agora você se permite a tomar café. Isso, café. Vou muito ao shopping porque gente, eu amo shopping. Eu percebo, você não sabe. Bom, você mora ao lado do shopping praticamente. também, né, amiga? E o que é gostoso? Porque eu falo, eu saio com as amigas para tomar café. Gosto sim, eu falo pra todo mundo, eu falo, não é porque eu sou casada que eu não vou numa balada, gosto de ir numa balada sertaneja. Eu sei que dança bem pra caramba, viu? Eu tento, né? Então assim, hoje eu aproveito muito mais, porque quando eu era nova, né, mais nova, né, vamos pensar dessa maneira, eu saía eu só trabalhava e estudava, não saía com as amigas, não fazia nada. Então hoje eu falo, o que eu puder fazer para aproveitar a vida, com certeza eu faço. Tá aí. Né? É o que eu falo. Bom, a gente conversa muito no telefone sobre isso, né? Eu fui casada há tanto tempo, pouco fazia. Minha área me permitiu viver um pouco mais. Divorciada depois, a gente acabou aproveitando bastante. A diferença é que ela é casada e eu não. Mas olha, vou dar uma dica, hein? E eu falo para todo mundo, eu falo, gente, por que você tem que ficar solteira para aproveitar? Tudo bem que o seu caso, eu sei que é um outro caso. Olha que a gente vai gerar um debate. Ai, meu pai do céu, termina senhor. Sua fala. Termina sua fala. Por quê? Não, por que eu falo? Eu vejo muitas mulheres, mas não estou criticando, porque só quem está no casamento que sabe o que está acontecendo, né? Quem está de fora não sabe. Mas assim, eu, graças a Deus, eu tenho um marido que me apoia. E ele é maravilhoso. Ele é. Então, ele falou, quando eu resolvi virar criadora de conteúdo, influenciadora, ele abraçou. Ele falou, vai, se você gosta, pode. Então, ele me apoia em tudo. Agora, sim, voltando, né? Eu falo assim, você precisa estar solteira para poder fazer o que você quer? Mas eu entendo que cada casamento é de um jeito, então não dá para eu normalizar a situação, achar que todo casamento vai ser igual ao meu. Não é todo mundo que apoia, amiga. Você sabe que ser figura pública é um trabalho. Você trabalha com rede social, você é figura pública e você sabe que tem os seus impasses. Eu, para o trabalho que eu faço, minhas relações, bom, acho que as 3, porque o primeiro casamento eu estava casada, eu estava na TV. O segundo eu estava na TV, os 2 eu tive que sair. O terceiro eu entrei na rádio e ele não aceitou muito não essa exposição, viu? E no fim... E aí eu preferi, cada um mais fácil assim, a gente não precisa criar rincha. Não. Não tá bom? Não é obrigada a ficar junto, porque o casal tem que se complementar, que é o que o André faz com você. Apoio.
Apoio Acho é que apoio é fundamental. tudo, Você é. acredita que esse apoio foi um papel fundamental para que você, enquanto casada, que até então não trabalhava em rede social, Uhum. se inserir e investir mesmo sem medo? Sim, porque o que que acontece? Na verdade, antes de eu ser influenciadora, eu era fotógrafa. Então, assim, até que eu trabalhava um pouquinho com rede social, porém é diferente. Porque você não está colocando o seu rosto lá. Tudo bem que hoje mudou muita coisa. Hoje, Uhum. todos os empresários, pessoas que fazem algum tipo de serviço, fotógrafo, hoje eles têm que aparecer. Eu acho Uhum. que faz parte. Antigamente não, era diferente. Então, e eu vejo que na época que eu era fotógrafa, eu não ligava muito, quer dizer, sempre gostei dessas coisas, mas quando eu virei a chavinha e falei para ele, olha, quero virar influenciadora, aí ele falou assim, ah, vai. Então, quando ele falou, vai, eu falei, tudo bem, não tem problema? Ele falou, não. Então, eu comecei a fazer o trabalho. E é legal porque cada passo, tudo que eu faço, eu falo, e aí, o que que você acha? Então, ele fala, Rê, tá ok, ó, Rê, isso não é legal. Então, acho que a gente ter esse apoio, eu acho que é fundamental para você conseguir seguir adiante o que você quer para a sua vida. Eu lembro de quando eu fui dar entrevista Para para Michele, Michele e você estava querendo é. começar, você estava com aquele Hum, receio. Ali foi o seu start mesmo? na Como você lidou com esse receio de fala, que você tinha medo de se posicionar? Na verdade, eu tinha começado um pouquinho antes. E eu lembro que eu participei de um concurso para ser Miss. É Hum. claro que eu perdi, né, gente? É lógico, mas tudo bem, deixa isso para lá. É lógico. Aí, eu tinha 34 anos. Hoje eu tô com 40, então Nossa, já. gente, como o tempo passou, Passa muito. amiga. Eu Parece lembro, que foi ontem. e eu tenho a nossa foto, viu, até hoje. E eu Eu lembro que eu conheci sei. a Tamara, eu achei ela linda, maravilhosa, simpática, porque eu acho que assim, tudo na vida, eu acho que o carisma, a gente ser simpático, acho que é tão importante. Infelizmente, não é em todo lugar que a gente encontra Uhum. pessoas assim. E quando eu te conheci, eu achei muito legal, porque a Michelle me contou um pouquinho sobre você, o que que você fazia, e depois eu tive a oportunidade de te conhecer lá. E eu acho que naquela época eu ainda não tinha participado. Eu estava Você estava para. para entrar. Você estava para É, entrar no Miss. gente do céu, sabe o que eu tô lembrando agora? Aqui o Ah, negócio é tudo aleatório, né? já deu Pai para amado. perceber. Mas é isso, papo solto. O vestido, você lembra do vestido? Não, né? Não Que eu lembro. parecia uma árvore. Ah, é Ai, verdade, eu gente do lembro. céu, eu tenho o vídeo, gente do céu. Eu achei que eu tava arrasando. Olha, ainda bem que você não me falou desse vestido, porque senão eu ia pedir pro pessoal da produção colocar E aqui. eu não tenho no Instagram, eu tirei Você depois. tirou? Mas uma hora eu vou postar. Porque, gente, eu parecia uma árvore. Acho que foi por isso que eu não. Amiga, eu acho que todas nós que trabalhamos com rede Ah, social, imagino que você esteja em casa, trabalha assim também. Claro, a gente vê foto antiga é ah, uma coisa, mas quando é, se trata de trabalho, posicionamento e tudo mais, a gente olha o nosso começo, não dá meu meio que um Deus, choque de meu realidade e fala, Deus. eu não acredito que eu fazia isso, que eu era assim, Então, que eu falava desse jeito. aham, Acontece com você? muito. E sabe o que é interessante? Que nem você falando, como que. Se eu tinha medo do que as pessoas pensam. Hum. É isso que eu entendi? Não, Não, você não é, não tinha. é. Não, é mais ou menos Mas mais isso. ou menos isso. Como você lidou com essa questão do medo, de você se Então, posicionar, falar e botar a cara mesmo? Porque na, numa época que ainda estava se acostumando a todo mundo olhar no é, telefone e fazer um story, por exemplo. na verdade, eu falo que nada é fácil na vida. Então, o que que acontece? Eu lembro que eu tinha medo. Assim, eu fazia o vídeo, aí mostrava para o meu marido, falei, o que que você achou? Aí eu postava. Por quê? Errar é ser humano. Então, às Uhum. vezes você falha numa palavra, come um S e assim vai. Então, eu sempre mostrava para ele. Mas assim, eu tinha aquela insegurança? Tinha. Então, nem tudo eu opinava. Hoje eu consigo opinar mais sobre as Uhum. coisas, mas mesmo assim eu tomo muito Tem que cuidado. ter cautela, porque tudo pode sair de contexto. Isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, até mesmo fazer um. Eu não gosto de criticar ninguém. Eu critico, às vezes, se for para não criticar mais, eu opino sobre aquela situação. Que nem a gente falando aqui, né? Pelo amor de Deus, daqui a pouco ela vai achar que eu tô criticando ela. Mas Uhum. assim, sobre as pessoas esperam ficar solteira. Não é você, não é o seu caso, Ah, tá? eu não esperei ficar solteira. É, a Tamara não. Mas assim, eu vejo as pessoas ficarem. Depois que fica solteira, aí sai, vai fazer isso e aquilo. Aí a vida tá maravilhosa.
Mas enquanto tá no casamento, infelizmente não é assim. Não, mas é porque o casamento tem que ser um complemento, Tem que né, ser, amiga? tem Os que dois ser. têm que ter a mesma energia. Tem. Porque o que um não quer, dois não fazem. Aham. Eu vivi anos casada e fechada dentro de casa porque os maridos não gostavam de sair. E aí não E tem. quando saía dava BO, porque tinha muitos ciúmes. Então, qual que é a melhor resolução? A gente tem uma vida só para viver. É. Eu vou perder meu tempo o quê? Num amor que de repente vai me dar um pé na bunda lá na frente ou eu vou investir em mim? Investir em mim. Senão não estaria Não, aqui. e você fez correta. Você tá certíssima, porque eu sei da sua história, eu sei como que foi. Isso não é ser egoísta, tá, gente? É, Isso é ter amor não. próprio. É. Isso é ter amor próprio. Porque eu penso assim, se o relacionamento não tá bom, você vai aguentando, né? Durante um tempo. Só que chega uma hora que você fala agora. Não, e outra, para e pensa, você fica numa relação que não tá legal, os dois se machucam. Se E os machucam. dois merecem ser felizes. Isso É mesmo. que falando assim parece fácil, gente, Não na é, prática, não mas é, não não é. é, não é. Eu cheguei ao ponto que hoje eu tenho preguiça de discutir. Então eu deixo falando e então tá pronto. bom, é só isso. Tchau. Mas hoje também até a gente. Eu tenho preguiça de conhecer gente nova. Eu sei disso. Você sabe, né? Acho que no dia que eu ver a Tamara com alguém, né? Porque agora eu acho que tão cedo ela não vai arrumar alguém, não. Para aparecer alguém tem que oferecer mais do que eu já me proporciono sozinha, porque Tá senão certo. eu não troco energia. Porque você fala, eu tô tão bem, Eu estou bem, por que eu vou trocar o que eu estou vivendo, a não ser que você consiga uma pessoa que tenha a mesma vibe, está com você em todos os momentos, te apoie. Me acho apoie, que não me apague. É, não me esconda. isso mesmo. mesmo. Eu até tentei, mas não deu certo. Mas assim, voltando nesse assunto, gente, eu sou assim. Ela tira e a gente foge, a gente E volta, a gente tá? volta para terminar o assunto. Mas eu falo assim, vamos falar de mim, eu não quero falar das outras mulheres, porque realmente é complicado, né? Cada uma sabe o que está passando dentro da sua casa. Mas o que eu vejo? Eu sempre falei desde o início do meu casamento, falei, olha, eu quero curtir mesmo estando casada, eu quero ir para balada, eu gosto de sertanejo, então, quando eu falo eu quero ir para a balada, eu quero ir para uma balada sertaneja, você sabe. A gente foi em várias. Então é isso aí. Então, assim, eu vou no shopping, eu faço o que eu quero, mas lógico, tudo tem coisas que eu falo, olha, vou fazer tal coisa. Porque eu acho que quando você está num relacionamento, um tem que falar para o outro o que vai fazer, né? Mas, a troca, né? E o respeito. Isso. Mas o que eu vejo muito, eu falo, caramba, por que a pessoa precisa ficar solteira para fazer isso? Tem gente que fica solteira porque não tem oportunidade de fazer. Infelizmente. Aí por isso que o povo faz coisa errada no casamento, né? Então, gente, fica Enfim, a dica. não estou defendendo, mas infelizmente é a realidade e é o que eu escuto muitas pessoas falarem, então. Mas pelo menos ele te apoia. Me apoia muito, não, eu não tenho nem que reclamar, nem vou reclamar, viu? Quando você pegou o seu primeiro trabalho, assim, que você falou, poxa, apareceu minha primeira, sei lá, parceria, ou primeiro trabalho pago, como é que foi essa experiência para você? Olha, foi uma experiência que eu fiquei muito feliz, não ganhei, gente, todo mundo acha que influenciador, criador de conteúdo, já começa ganhando muito, e não é assim, porque o primeiro ano foi muito difícil, e até hoje não é fácil, né, por quê? Porque o primeiro ano você tem que ter conteúdo, não é assim, eu vou virar influenciador e pronto, não. Então, você tem que ter um conteúdo, tem que ter um trabalho legal. Porque como que você vai apresentar para as marcas o seu trabalho? Porque assim, vamos supor, chega uma marca, porque assim, tem as marcas que vêm até a nós, e no começo eu lembro que eu não tinha nada. Então, eu lembro até hoje que eu comprei um look novo da Riachuelo, aí já foi caso pensado. Porque eu dei uma analisada como que os influenciadores faziam. Ela fez merchan aqui sem ninguém saber, Nossa, viu? mas Riachuelo patrocina a gente aqui. Patrocina, porque agora... que ela já contou. Não pode falar marcas, né? Não pode, mas tudo bem. Já foi. Gente, eu adoro dar uma gafe, viu? Faz amiga, parte. Quem que não dá? Se junta nós duas, não dá uma... Gente, então, e aí falando dessa marca, não vou falar de novo, né? Porque senão vão me expulsar daqui. Jamais. A gente bota pi. Amiga, e aí, o que aconteceu? Aí eu fiz uma foto, tá? Postei, falei, olha, gente, esse look é da Riachuelo. E assim, foi indo. Peguei uma outra loja aqui de Mogi para poder, sem receber nada. Eu só fui na loja, fiz fotos, vídeos e ia postando. Mas por livre e espontânea vontade ou porque você fazia parceria com a loja? Não tinha parceria, mas eu precisava de conteúdo na época. Entendi. Porque você fazia no provador. Isso. Então, assim, postava no feed. Então, eu pensava assim, como que eu vou começar?
né? Então eu tenho que começar de alguma forma. Então foi assim. E aí foi surgindo outros trabalhos. E eu lembro que o primeiro trabalho que eu recebi em dinheiro, lógico, eu fiquei super feliz. Então eu falei assim, nossa, eu pensei assim, agora está começando a caminhar. E não é bem assim. Quando você acha que está caminhando, já está indo na direção certa, que é lógico, não existe o certo ou o errado. Mas aí algo acontece. Então, aí o que eu pensei na época? Até mesmo antes de te conhecer, eu falei assim, bom, eu preciso dar um up, né? Porque eu falei assim, só ficar postando assim não tá dando certo. E aí eu fui participar do concurso de Miss. Gente, sabe o que era Miss? Você deve imaginar Miss Mogi, né? Não, Miss Nordestina. Amiga, mas os eventos do Jonathan são fabulosos. Não, mas não é por ser Miss, é porque eu não sou Você nordestina. não, é Não, sim, né? sim, não, mas eu tô falando dos eventos dele, não, são fabulosos. com certeza. E esse foi o primeiro que eu participei dele, e depois eu participei de outro. Só que aí o que acontece? Porque se fosse na época de agora, porque agora eu acho que tem um Miss Mogi que você pode ter uma certa idade. Porque antigamente, nessa época, não podia. Então, eu tinha 34. O único concurso que cabia a Renatinha era o Miss Nordestina. Entendi. E aí eu falei, eu vou participar. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sou nordestina. É muito mais viável uma pessoa que ou que tem família que é do Nordeste, ou que ela é nordestina, participar do que uma pessoa que nasceu na Moca. Entendeu? Ah, você nasceu na Moca. Na Moca, não sou nem mogiana. Ah, você não é Mogi-Cruzense? Não. Olha, achando que ela era Mogi-Cruzense, então você é de fora. Só nasci você na mudou Moca, pra cá quando? amiga. Eu vim pra cá em 95. Amiga, nunca falamos disso. Não, você acredita? Tá vendo? Vim pra cá com 11 anos. Olha só de que idade. 11 anos. É. E aí, amiga, então assim, voltando àquele assunto. Normal. Aí, o que aconteceu? Aí comecei a participar dos concursos do Jonathan, né? Que é da página VIP, não pode falar, mas eu tô falando. E aí eu participei, aí nesse daí eu fui reprovada, lógico, gente, pelo amor de Deus, eu olhei gente, eu olho o vídeo, eu desfilando. Mas, por exemplo, tudo bem, você fala que você não passou, que você vê o vídeo de você desfilando, enfim, mas o que você levou de experiência? O que te marcou lá? Eu acho que o que me marcou, conheci pessoas, network, visibilidade, passei na televisão, que na época era o que eu queria. Por quê? Porque assim, gente, se você está na TV, você tem muito mais oportunidade das pessoas te conhecerem. Aí, passei na TV e depois participei de um outro concurso. Do outro concurso, eu ganhei como princesa, gente! Princesa, como é que princesa... é? Repete. Não vou conseguir falar. Princesa Oktoberfest. Porque tem a rainha, que na época foi a Kelly que ganhou, e eu ganhei como princesa Oktoberfest. Falei, ó, o negócio tá ficando bom. Tô toda Cici, né? E nisso foi indo. Então, esse foi o meu primeiro ano, foi indo. Então, eu fui, graças a Deus, trabalhando muito, nunca deixei a peteca cair. Lógico que tem momentos na vida que você fala assim, ai, eu vou parar. Não tá dando certo. Você bateu nesse momento. Então acho que os 2 primeiros anos foi bem. O primeiro ano é um pouquinho mais complicado, mas nesse segundo... ponto de... chega um momento. E claro que chega. Sempre tem um motivo. O que te motivou a chegar nesse pensamento de vou desistir de tudo? Então, porque você acha assim, eu vou começar a postar, você vai viralizar, vai vir outras marcas atrás, e não é assim. Não é assim até hoje. Então, assim, graças a Deus, hoje eu não posso reclamar, porque hoje, o que eu faço? No começo, eu cheguei a mandar, como que fala? Cheguei a ligar para umas marcas aqui de Mogi, só que assim, não é assim que as coisas caminham, né? Porque o legal é você ter uma assessoria que vai fazer esse trabalho para você, porque você... Imagina, você está começando, como que você vai entrar em contato com uma marca para falar sobre o seu trabalho? Eu tenho essa dificuldade de falar sobre o meu trabalho. Então, eu não ligo para empresa nenhuma. Eu falo, Deus, que venha as oportunidades e que as marcas venham atrás de mim se gostarem do meu trabalho. E é assim que acontece. Você sente que as marcas, as empresas regionais, elas não só pagam menos, como dão menos crédito à entrega de conteúdo e à produção como as empresas maiores? Porque as empresas maiores, elas automaticamente têm uma visão um pouco mais ampla, elas não são apenas da região. Eu acredito assim, com o trabalho que eu tenho hoje, depende muito da marca. Porque eu já trabalhei para marcas grandes que pagam o mesmo valor que uma daqui. E só que
tem aquela empresa que... Porque eu acho que hoje, Mogi, não são todos, mas são muitos comerciantes que eu acho que eles ainda têm que abrir essa visão que hoje tem que ter divulgação. Quem não é visto não é lembrado. Porque assim, às vezes a marca fala assim, mas eu estou muito tempo em Mogi, todo mundo me conhece. Mas se a gente não faz divulgação, você cai no esquecimento. Então, é muito importante participar de um podcast, né, do Interação aqui com a Tamara. Sejam bem-vindos. Entendeu? Renata Fantarelli à disposição para divulgar sua Já marca, faz com o seu certeza, marketing. né, amiga? Né? Por que eu tô Total. falando isso? Porque assim, eu conheço uma empresa que eles falavam assim, não, mas não precisa, todo mundo me conhece, eu tenho loja e tal. Mas, gente, hoje em dia, até quem tem loja no shopping faz divulgação. Essas empresas, que eu não posso falar o nome, eu queria muito... Todo mundo faz divulgação, todo mundo tem um influenciador, contratam o marketing. Por quê? Porque se não tiver, você cai no esquecimento. O marketing sim. é a alma do negócio, né? E independente da mídia que você faça, seja uma É. rede... É que hoje a rede social tomou uma proporção Muito. gigantesca. Posso falar uma Você coisa? tem que estar inserido na rede, Eu. mas seja impresso ou... Apesar que impresso, acho que hoje É. tem algumas alternativas, mas tem a TV, tem rádio, que ainda é uma potência. Então, assim, é você encontrar o seu melhor caminho. Não pode falar na marca... Olha, agora eu tô com medo, gente, tô com medo. Pode falar a marca de TV? Nome de TV? Posso? Não, de TV pode. Tá, então, por exemplo, a Globo, vamos falar da Rede Globo. Eles não eram tão focados em rede social. Só que o que aconteceu? Eles começaram a ver que não dá para ficar só ali. E hoje, pelo menos, eu sigo, então eu vejo que eles postam toda hora. Sim, Por quê? Não é só na TV, mas é claro, gente, a TV, ela não vai morrer, né? Não é, como muitas pessoas falam, não vai morrer. Mas hoje, eles também estão lá na rede social. É porque precisa trazer o público da internet para a TV, porque a internet o streaming tirou muita gente do canal aberto. Tirou. Qual o melhor mecanismo para você poder trazer o público da internet? Divulgação. Com certeza. Né? É sobre isso, ó. Falou tudo, Renata Fantarelli. Não falei? Amiga, Eu também acho. Amiga, eu vou falar uma coisa para você. Você comentou dessa questão de assessoria. O que você sentiu de diferente? Para quem não sabe, a Renata é minha agenciada. Verdade. E a gente já fez alguns trabalhos juntas, né? Com diversas empresas. E como que foi essa experiência de você ver que, de repente, você tem alguém ali para te dar um suporte e trazer marcas que, por exemplo, estão fora da cidade? Eu acho que faz toda a diferença. Por quê? Por exemplo, se um influenciador for igual a mim, ele vai passar fome. Por quê? Porque eu não gosto de ir até as marcas. Ai, Renata, mas você se acha? Não é. Você é tímida? É que eu não... Sabe, assim, eu não sei vender o meu peixe. Então, eu não sei ligar na marca e falar, olha, o meu trabalho é assim, assim, assado. Eu não sei fazer isso. Então, eu preciso que tenha uma agência que faça isso por mim. Entendeu? E pelo fato de eu ser agenciada através da sua agência, me ajuda muito, porque eu não preciso fazer esse trabalho de ligar, ficar falando sobre, olha, valor é tal, sabe? Eu acho que faz total diferença. E para quem está começando, eu acho muito importante também, porque a pessoa não sabe como que vai seguir, que caminho que eu vou seguir. Então, se tem uma agência por trás, é muito mais fácil, você vai conseguir direcionar aquela pessoa, né? No começo, eu acho que o primeiro ano foi muito difícil para mim, porque eu não sabia. Então, assim... E já começou como uma empresa grande ainda, com todo um processo de briefing que você não estava acostumada. Como é que foi essa adaptação? Gente do céu! Olha, hoje eu acho que eu me adaptei, né? Se adaptou, tá. Mas olha, vou falar uma coisa. É gostoso, mas ao mesmo tempo eu falo que não é para qualquer um, não. Você sente que não é pra... Não, amiga, dá muito não trabalho, amiga, Sabe pensa? muito! Eu falo assim, gente, voltando vou voltar nesse assunto. Às vezes as pessoas falam assim, é só fazer um vídeo, só fazer uma foto, só sentar ali, ó, e falar. Não é assim. Não. Todo trabalho tem seu significado, todo trabalho tem a sua importância. Né? Seja uma apresentadora, seja uma influenciadora. Por que eu estou falando isso? Porque quando você sabe, amiga, você também grava muito. Então, quando você me manda esse trabalho para mim, eu não sei se eu posso falar. O nome da empresa não precisa. Não posso, tá bom, né? É. Porque eu quero falar tudo aqui. O que eu percebo?
que assim, quando você manda o trabalho, eu falo, ai meu Deus, eu fico feliz. Aí ao mesmo tempo eu falo, ai meu Deus, por quê? O trabalho que eu vou ter que pensar para É. criar o conteúdo. Porque assim, quando você me manda aquele texto, porque, gente, é um texto enorme. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou falar isso? Porque geralmente quem é atriz, ela já sabe como que ela vai decorar sem ter que olhar nada. Então eu lembro que a primeira vez eu tive que achar o TP, algum TP para eu conseguir ler. Só que daí eu percebi que não era só ler. Não. A gente tem também que Você tem que trazer sua realidade para o conteúdo. É. É trazer a rotina do que está ali destacado, ressaltar a campanha, que seria a promoção no caso, Uhum. mas trazendo a sua linguagem para o seu Isso. público, a sua rotina e a naturalidade que o cliente quer. E o engraçado, aí eu fazia o vídeo, né? Falava, tá ótimo. Aí mandava pra Tamara. Pra Tamara mandar pra cliente dela. Aí a Tamara, grava de novo, sabe por quê? Ó, não ficou bom essa parte. Eu falava, ah, meu Deus. Aqui você falou desse jeito, é desse jeito. Aham. A legenda precisa arrumar. Nossa, gente, eu acho que teve uma vez, eu mandei umas 5, 6 vezes pra você o vídeo. E aí eu falei, não, juro, tá? Eu falei assim, eu vou desistir. Não dá. Por quê? Porque eu falei, é uma coisa que a gente não está acostumado. Você Porque sai da empresa zona de grande, conforto. isso. Aí eu percebi que eu falei, nossa, empresa grande não é fazer só do seu jeito. Tem que ser do jeito deles também. Que eu acho legal. Porque às vezes o influenciador fala assim, olha, a minha forma de trabalhar é assim. Mas, às vezes, com aquela determinada empresa, tem que ser do jeito dela também. E a gente tem que ser flexível. Não dá pra gente, não, vai ser meu jeito, pronto, acabou. Porque senão, aí você também não pega trabalho nenhum, não é verdade? Não, com certeza. É aquela questão do... Tem um escopo a ser seguido, tem uma comunicação que precisa seguir. Aham. Então, você tem que só trazer a sua realidade para aquele conteúdo, para que ele se torne natural, né? Que seria o Isso. orgânico, Aham. para que você possa entregar um material pronto. Acho que a parte mais difícil que você tem, talvez como eu tenho, e talvez tantos outros criadores de conteúdo tenham, eu prefiro chamar de criadores de conteúdo, porque a gente cria. Isso, eu né? também A gente acho, traz verdade. vida ao que a gente precisa passar. É pensar nas cenas. Nossa. Não é nem tanto no que vai falar, no que vai narrar, mas eu acho que mais as cenas de acordo com o que tá passando. Você passa esse perrengue também? Hoje eu até falei com você, eu falei, meu Deus, o que eu vou gravar? Verdade. Meu Deus, eu já tô pensando, o que eu vou gravar? Já te dei a dica. Então, fica a dica, Renata, da Tamara. Já te dei a dica. Porque não é fácil. Então eu falo assim, gente, é muito fácil a gente ter as pessoas criticarem. Mas... Que eu já ouvi muito, viu? As pessoas falarem assim, mas é só um vídeo, é só não sei o quê. Não é, gente. Você tem que estar maquiada, tem que estar com a unha bonita. Que nem desse cliente, eu tenho que estar com a cor da roupa que eles pedem, não é qualquer cor de roupa. Tem que estar com o cabelo apresentável, tem que saber falar, porque qualquer erro que a gente tenha não dá para postar o vídeo de qualquer jeito. Então, assim, são vários fatores que faz com que aquele vídeo fique bom. Não é verdade? Então... Além desse, também teve experiência com outra empresa que também teve esse contexto de criação de cenas. Eu acho que eu sei. Você lembra? E foi muito divertido, né? A Embalicho. Como é que foi essa experiência para você? Você lembra, dona Tamara? Esse pode contar. Eu vou falar porque, olha, mas ó, cheirosinho. Eu vou falar uma coisa, Embalicho. Vou te falar uma coisa. Quando eu fiz, eu fiquei muito feliz. Ó, quando eu tiver mais, eu aceito, né? Por quê? Já ouviu, né, Aline? Aline, não te conheço. Aqui, ó. Aqui. Ali. Eu falei que hoje ia ser legal, gente, é isso. Gente, Aline. Criador de conteúdo não pode ver uma câmera, que olha pra todas. Por que eu tô falando? Gente, eu sou dona de casa, então assim, eu sou casada, sou mãe, né? Então assim, eu não aguento mais tirar lixo dos banheiros. E é só eu, tá? Porque ninguém ajuda. Ninguém ajuda lá em casa? Não, eles ajudam em outras coisas, mas o lixo sempre fica comigo. E aí, o que acontece? Eu lembro que quando eu fiz esse trabalho, que eu gostei muito, fiquei muito feliz na época. Você lembra que eu tinha feito um negócio no rosto, que eu tava com o rosto inchado? Lembro. Gente, juro por Deus, eu tava muito feia. Você não tava feia, Tava, você só amiga. tava um pouquinho inchada, Não, amiga. nossa, hoje, gente, procura lá no meu Instagram, tem um vídeo da Embalicho, e eu tava assim, por quê? Eu tive que ir no shopping procurar alguma coisa lá para um corretivo. Um corretivo. Porque eu tava muito... Tamara, eu tava muito feia. Que você não viu pessoalmente. Amiga, não achei. No vídeo amiga, você tava normal, então, eu fiz um amiga. reboque. É como se eu tivesse passado massa fina. Massa corrida. Já acaba com ela de uma vez. Gente, não entendo de construção.
Aí eu coloquei. E aí, eu lembro que eu falei, meu Deus, eu preciso pegar esse trabalho. Mas aí eu me virei nos 30, deixei um rostinho bonitinho, e hoje eu olho e eu falo assim, caramba, como que eu consegui fazer a construção desse rosto? Enfim, só que além disso, aí eu tive que decorar. Por quê? Tinha um roteiro Tinha um pra seguir. roteiro. E na época eu acho que eu não tinha o TP. E eu falava, e agora como que eu vou decorar? Então eu fui decorar, além de eu estar com o rosto inchado lá, coitado, não conseguindo abrir a boca. Criou as cenas. Criei a cena, e aí eu decorava cena por cena e fui fazendo. Mas aí no final deu certo. Mas eu adorei, viu, Embalicho? E, ó, aproveitando que você tá falando da Embalicho, você é testemunha de que fica um arominha gostoso. Não foi? Você fez, nossa, foi daquele pi banheiro, não foi? O do banheiro e fiz o do que eu usava muito na minha ai, meu Deus do céu. Não, lavanderia. O reforçado? Eu tive esse e o do banheiro. Do banheiro, gente, que maravilhoso. Porque assim, deixava um cheirinho gostoso. Ai, tá vendo a propaganda maravilhosa, gente? Embalicho, Só quem usa sabe. Sabe, isso. Eu adorei, adorei. Eu amo, imagina, abre o banheiro lá de casa, aquele cheirinho de lavanda, ó. E assim, uma coisa é verdade, as pessoas têm costume de usar a sacolinha do mercado. Não, gente, tem pelo amor de saco Deus. próprio pra isso, né? E outra, né, que nem... Eu não sei o que acontece que junta tanto lixo dentro de casa, não é verdade? Então a gente precisa muito, tô precisando, viu? Muito. A gente conversa. Mas assim, essas experiências que você teve com empresas nacionais de grande porte, vamos colocar assim, em comparação ao trabalho que você já fazia aqui com as regionais, te abriu um pouco mais esse norte para você criar os conteúdos para as próprias empresas que você já trabalha e produz conteúdo aqui na região? Eu acho que assim, eu falo que assim, na minha mente, todas as empresas, né, todas as marcas, nenhuma... Eu não vou falar, essa aqui é melhor que essa, só porque essa é uma marca de grande porte, é melhor que... Não, para mim todas, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível, né? Eu não vou falar, dessa aqui eu vou fazer assim melhor porque essa daqui... Não. Não, até porque você trabalha com a sua imagem, e quem trabalha com isso sabe que você tem que fazer o seu melhor sempre. Isso. Então, sempre eu vou fazer o meu melhor para as marcas, mas quando eu pego uma marca de como que você fala, uma marca de grande porte, vai? Uma marca nacional. Uma nacional, abre portas para mim, sim, para que as marcas daqui da região vejam o meu trabalho. E vão querer, sim, o trabalho da Renata Fantarelli, entendeu? Tem muita diferença. Faz, né? E isso faz diferença para todo mundo, sabe? E eu vejo também que, assim, por exemplo, para uma marca me chamar, com certeza vai olhar meu Instagram, vai ver as marcas que eu já trabalhei, né? Eu tenho um Media Kit, eu preciso dar uma arrumadinha nele. Mas eu mando o Media Kit, eu mando as marcas que eu já trabalhei. Então, eu já falo, olha que legal, Renata fez essa marca, fez aquela. Gostei, vou chamar. Agora, aquela questão, se eu não tenho nenhuma marca assim que vai chamar atenção, às vezes a pessoa vai ficar meio assim, se chama ou não. Infelizmente... Eu acho que tem um pouquinho, não é preconceito, né? Mas eu vejo que tem um pouquinho assim... mas para eu chamar ela, será que ela é bem conhecida? E uma coisa que eu vou te falar, que eu vejo muito que está acontecendo. Realmente, eles estão pegando criadores de conteúdos que não têm tantos seguidores. Porque, assim, às vezes, em questão da entrega, né? Às vezes eles pegam aquele lá que é famoso, isso, aquilo... E um que é menor, que tem menos seguidores... Entrega mais. É que, na verdade, é o que eu falo. A empresa que contrata criador de conteúdo para vender já começou errado. Porque o criador de conteúdo influenciador não é vendedor. Ele é divulgador. Ele vai levar o nome da sua empresa. Não vai vender o seu produto. Vai dar visibilidade. Então, não adianta contratar pensando em vender. Não. Aí contrata vendedor. Isso mesmo. Agora, se a pessoa que está ali fazendo conteúdo pensa somente na questão claro, tem muitos grandes que dão resultados absurdos. Lógico, a gente não vamos generalizar. Mas tem muitos pequenos que tem. A gente tem vários nanos, micro-influenciadores que fazem trabalhos com engajamento maravilhoso. Isso mesmo. E o que entrega não é o número, a questão não é o número do views, é a entrega do resultado, que é o que eles esperam, que indiretamente não é obrigação dele vender, mas acaba tendo uma procura muito grande. Então tudo é muito relativo. E o trabalho é formiguinha, né, tá?
Quando uma empresa chama a gente, então eles não podem ficar naquela expectativa, nossa, porque eu já vi, algumas falam, nossa, mas vai bombar isso, aquilo. Eu falo, não é assim. Sempre quando eu converso com uma marca, eu falo, olha, Você é muito franca. eu falo, não crie expectativa, porque eu trabalho é formiguinha. Aí eles perguntam, mas quantos trabalhos tem que fazer? Eu falo, olha, quanto mais divulgação é melhor. Porém, antes você fazer uma divulgação do que você não fazer nenhuma, né? Mas eu falo que sempre é válido alguma coisa, sabe? Até porque eu penso que assim, a pessoa que abre a tela para poder falar sobre alguma coisa, ela já, além dela ter aquela questão de apresentar, você está falando de algo para alguém que acompanha e que segue e fala, poxa, a Renata Fantarelli está apresentando, sei lá, o creme não sei do que. Se ela usa é bom. Isso. Então eu vou comprar. Então meio que influencia. Aí você falou um fator muito importante, porque eu falo que assim, eu tenho um nome a zelar. Então eu falo assim, eu não publico algo que eu não conheço. Eu acho que é tão importante você testa conhecer. Sempre antes. Sabe por quê? Ou pode até acontecer, às vezes, de você não conseguir testar na hora que você está criando o vídeo, você vai conseguir saber ali, entendeu? Mas eu acho que assim, é muito importante você conhecer o produto antes para poder divulgar, porque você não sabe o que ele pode trazer de negativo, né? Para depois as pessoas começarem, porque eles vão cobrar também da gente. Mas eu sempre falo, gente, a gente faz a divulgação, né? Mas é lógico, a gente tem que olhar assim a marca que você está trabalhando, o que você vai postar, o que você vai divulgar, porque senão depois é bem complicado. É dor de cabeça. É dor de cabeça, é bem dor isso. De cabeça. Me diz uma coisa, nesse meio período que você trabalhou com rede social, você também teve a comunicação envolvida. Como é que foi a experiência para você? Você pensa em voltar à área, quer investir na área de comunicação? Porque você fala bem, você se posiciona bem. Já pensou em algo a respeito? Já pensei em pegar o lugar da Eliana na Globo. Ih, Eliana, ó, tem outra loira aqui querendo tirar você daí, ó. Coitada. Gente, Eliana, eu sou apaixonada. Gente, eu gostava Ela é dos maravilhosa, desde pitiquinha, gente. Ai, meu Deus. Agora eu cresci com a Eliana, eu tenho um monte Sério? de LP. Sabe os LPs antigos? Gente, eu tenho coleção. Eliana, Xuxa, tem Mara Maravilha, tem Michael Jackson. Nossa, gente. Nossa, eu tenho vários lá. Mas então, a Eliana, amiga, a Eli, você vai ter que tá, ralar Eliana? muito. Não, ixi, não dá, não tenho mais idade pra ralar, não, viu? Não, tem sim, amiga. Imagina que não. Mas assim, brincando, Enquanto né? Enquanto a vida, a caminho e esperança. Já falei do Big Brother, né? Eu quero entrar, né? Já falei, amiga, joga pro universo. Eu já falei, joga pro universo. Meu marido... Tudo que você joga pro universo, ele devolve. Acontece, e eu posso falar que ontem eu fui prova viva disso mais uma vez. Tudo que eu pedi... Aconteceu. Se realizou. Olha que Brilha a maravilha. prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meu Deus. Gente. É sobre isso. Você tem, eu tô jogando pro universo. Você não falou que você quer entrar no... Quero, eu vou entrar. Eu fui até os meus 60, 70, eu tô lá. Não, antes disso. Antes disso, com certeza. O que acontece? Nossa, se entrar, você vai voltar aqui. Vou, com certeza. Não, quem estava com... Eu falo assim, valorizem. Porque quem estava com Renata Fantarelli antes da fama, valoriza. Porque depois eu vou fazer assim, ó. Nem vou olhar pra cara. Nossa! Brincadeira, gente. Não, eu não sou assim, né? Eu falo isso, não é, mas amiga, não adianta. Você não é. Esqueci que eu ia falar. De novo. Eu estava perguntando sobre a comunicação. Se você pretende voltar à área de comunicação. Na verdade, você teve um período que você também fazia um formato pod, teve na TV também, na Rede Alto TTV. Então, na Rede Alto TTV, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz uma participação muito bacana com a Manu, onde ela me entrevistava e eu falava sobre moda. Então, eu dava dicas de moda, era bem bacana. Em relação à parte... Eu amo a parte da comunicação. E eu acho que essa parte de ser criadora de conteúdo, na época, em 2019, quando eu comecei com esse trabalho, eu pensei assim, sabe quando tá faltando alguma coisa? Além, lógico, na época eu precisava de ter muita experiência na área como criadora de conteúdo. Uhum. E aí eu vi um curso, eu falei assim, eu comecei eu criei um bate-papo com o Renato Fantarelli na época, e eu pensei assim, eu vou começar a entrevistar pessoas. E eu lembro que na época eu entrevistei 2 pessoas, eu tô falando demais, né? Não, é que a gente tá tendo uma interferência assim, mas tá ótimo. Ah, é? Interferência? A Luz tá emocionada, ela tá piscando. Ah, é? Olha...
É emoção. Falei, brilha prosperidade. Renata, olha, o muito universo brilho. respondendo. Vamos lá. E aí, na época, eu criei o bate-papo com o Renato Fantarelli, então eu entrevistei algumas pessoas, estava adorando, porque eu amo entrevistar também, viu, tá? O que aconteceu? Aí eu fiz um curso em São Paulo como apresentadora, adorei o curso e comecei a gravar. Então, eu fiz alguns trabalhos assim, porém, eu gravava com o celular. Eu lembro. E aí entrou podcast, viu, gente? Pegaram meu lugar. Olha, a gente não vai prestar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar e falei, gente, o pessoal tem câmera, né? Porque eu já fui fotógrafa, eu conheço. Aí eu, nossa, o pessoal tem câmera, televisão, tudo elaborado, tudo bonitinho. E eu lá, tadinha, com o celularzinho gravando. Mas todo mundo começa, tem aquela trend lá? Primeiro você começa, depois você melhora? Foi, então. É sobre isso. E aí, o que aconteceu? Tava legal, gostei, as pessoas que eu entrevistei, fiquei muito feliz. A Tamara, eu também entrevistei a Tamara. Tive o privilégio de contar uma história para ela. Só que aí eu falei, eu vou parar até eu conseguir montar o meu espaço. Mas a parte da comunicação acho que é essencial. Mas e pensa em voltar. Penso. A única coisa que eu parei porque eu queria ter meu canto, eu queria ter câmera, tudo bonitinho. Porque eu falei, não dá para fazer só pro celular. Sabe por quê? Infelizmente, é a realidade. As pessoas parece que não tem tanta credibilidade, entendeu? Ah, Renata, é bobeira. Não, não é bobeira. Não, uma câmera faz diferença. Faz diferença. Você criar conteúdo com o celular é uma coisa, e você ter uma câmera profissional é outra. Isso é diferente. Mas assim, é uma parte. Eu falo que assim, todos os influenciadores, criadores de conteúdos, eu acho que tem sim que fazer um curso de oratória, sei lá, algum curso, porque ajuda muito, porque a gente fala muito, não é verdade? Muito, amiga, demais. E a boa dicção, ela faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? A boa dicção e a postura. Tem isso né, também. Que é essencial. Inclusive, tem duas perguntas que eu quero te fazer. Uma delas tem a ver com essa daí. Você comentou lá atrás sobre a questão da autenticidade. Você me conheceu, você falou sobre mim, né? Você me conheceu, viu que me conheceu fora do trabalho, me conheceu no trabalho e a gente está junto até hoje. Você viu que eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. Isso mesmo. A Renata é a mesma coisa em todos os lugares. Não tem esse negócio de estrelismo. Não. Já aconteceu de você acompanhar alguém na internet, ver que ela é de um jeito, pessoalmente é outro? E o que você pensa a respeito disso? De quem cria uma imagem na internet, quando você está pessoalmente, ela não é nada daquilo que você imaginou que fosse? Eu já presenciei, né? Agora, o que eu percebo? Eu não sei se às vezes a pessoa é muito tímida e ela se recua fora das câmeras, porque tem muito disso. Acontece. Né? Mas eu acho que assim, a gente tem que ser a mesma coisa que você mostra na internet, porque senão, aquele seguidor que está te seguindo, ele vai falar, como assim? Não é a mesma pessoa, né? Eu acho que na vida real, eu sou até melhor do que na internet? Porque na internet eu acabo me policiando muito. Porque assim, eu adoro brincar, eu gosto de falar bobeira, sabe? Mas eu não posso ser assim o tempo todo na internet, você entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma imagem a zelar, não tem jeito. Se você quer umas marcas como a Embalixe, outras marcas que te vejam de uma outra forma, você não pode o tempo todo ficar brincando. A não ser assim, eu vou fazer, sou criadora de conteúdo de humor. Aí, ok. Mas o meu conteúdo não é humor. Então não dá para ficar mais lá. Moda, né? Beleza. Lifestyle. Então não dá para ficar brincando o tempo todo. É gostoso? Porque eu percebo assim. Você posta um conteúdo muito bacana, às vezes ele não dá aquele engajamento. Aí você posta uma coisinha bobeira da sua vida, o negócio bomba, entendeu? Então, respondi sua pergunta? Respondeu muito bem. Nesse ponto, eu acho que você foi muito bem colocada. Tanto é que a Renata, ela tem uma prática muito legal, que há pouco tempo vem sido muito levantada, inclusive, nas redes sociais. Isso já se fala há um bom tempo, mas agora parece que está ganhando mais força, que é o de não postar onde está na hora. E você sempre grava tudo e posta sempre um dia, 2 dias, às vezes uma semana depois, se ela está postando o passeio que ela fez. Eu fico doida com isso, porque às vezes a gente tá lá no calor da emoção, mas você tá certa. Eu não sei se você... Isso é seu mesmo. Meu, porque eu tenho medo, gente. Eu falo que assim, o mundo mudou muito as pessoas. Você não sabe quem tá seguindo você, quem que tá te olhando na internet. Teve um caso recente que aconteceu com uma moça que ela postou que ela estava saindo do trabalho. Não era influenciadora, criadora de conteúdo, nada. Viram
a postagem dela. Infelizmente teve um final Acho que você sabe de quem eu tô triste, falando. soube. Então, assim, eu falei, caramba, o tempo todo eu estou correta. Não existe certo ou errado. Tem pessoas que postam, ok, né? Tem pessoas que têm segurança, igual a Virgínia, Gustavo Lima. A gente não tem, você entendeu? Então, assim, eu acho que assim, você tem que tomar cuidado? Tem. Tudo bem que tem evento que você tem que estar postando na hora. Então. É o que acontece a maioria das vezes, principalmente comigo. Eu não tenho como fugir disso, né? Então eu acabo postando em tempo real. A única diferença é que eu procuro sempre estar acompanhada de pessoas, porque é essencial você ter alguém ao lado. Não quer dizer que você não tá longe do risco. Isso. Mas pelo menos você não está sozinha. Mas eu acho que a gente que está na internet, tá? A gente tem que ter esse zelo, né? Tem que tomar cuidado. Porém, que nem o pessoal fala assim, você não posta foto do seu marido, do seu filho. Não tem, gente. Foto, vídeo, essas coisas. Principalmente do meu filho. Primeiro que hoje eu entendo que assim não dá para ficar postando foto e vídeo dos parentes. Não dá. Eu não gosto. Mas eu aprendi muito com meu marido e com meu filho, porque eles não gostam de aparecer. Não gostam. Então, assim, às vezes eu falo, deixa eu postar pelo menos nos stories. Não. E eu respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar também, né? Então, eu acho que a gente tem que preservar isso, tem que cuidar. E quando tiver que postar na hora, fazer igual você falou, levar outras pessoas com você e ficar atenta na hora de ir embora. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, você comentou que você começou em 2019 a trabalhar mais com marcas. Isso. Praticamente num ano que a gente estava praticamente entrando numa pandemia. Foi. Seu sonho de trabalhar com a internet, o momento de você se ver trabalhando com marcas e do nada parou. Como você se viu nesse momento e o que você fez para não desistir nesse período de pandemia e voltar? E agora você trabalha com boas marcas, tanto regionais quanto nacionais, e tá aí hoje fazendo. Qual que foi esse combustível que te fez não decidir parar? E o que você fez para durante esse período, se manter ativa? Então, na época, todo mundo ficou desesperado. E na época eu pensei, vou continuar fazendo os vídeos, mesmo se eu tiver parceiros ou não. Só que aparecia, porque nessa época, principalmente a parte de comidas, né, de alimentos, eles mandavam pra gente. Você quer divulgar para mim? E eu falava, não, lógico, topo. Então, isso foi um dos fatores que me ajudou muito. E na época tinha o TikTok. Não, pode falar. Eu já falo que às vezes eu faço live aqui. Então tá bom. Na época tinha o TikTok, eu comecei a usar muito o TikTok. Eu acho que eu não tinha, foi nessa época que eu criei a minha conta. Então eu falei assim, eu ficava entre o Instagram, entre o Instagram e o TikTok. Por quê? Porque eu falava assim, eu tenho que começar a fazer conteúdo, eu não posso parar. E pior que uma plataforma responde de um jeito e a outra de outro, totalmente né? São públicos diferentes. São totalmente diferentes. Então eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito persistente, tá? Eu falo, muito raro eu falar assim, desistir de algo. Então eu corro atrás dos meus objetivos. Eu acho que na época foi fundamental eu não deixar a peteca cair. Então o tempo todo eu pensava, o que eu vou criar amanhã? O que eu vou criar hoje? Sabe, eu acho que o que me motivou foi isso. Eu sou uma pessoa muito persistente. Então, assim, não tá dando certo, eu tento outro caminho. Então, na época, acho que foi difícil para todo mundo, né? Para os comerciantes, para as pessoas que estão em casa. Mas eu acho que o tempo que eu fiquei em casa, eu acho que me ajudou também a eu refletir e ver o que eu queria. Que aí, na época, eu comecei a caminhar mesmo para moda. Porque quando eu comecei, eu não tinha um direcionamento, não sabia qual nicho você ia seguir. E aí, depois, quando todo mundo podia sair na rua, foi aquela felicidade, né? Você fala sobre nicho. Você acredita que o nicho seja um ponto essencial para quem está começando hoje na internet? Definir o que você quer fazer, sobre o que você quer falar? Você acredita que isso atrai melhor a atenção das marcas? Eu acho que é um meio termo. Sabe por quê? O que eu analiso? Uma pessoa que trabalha com beleza. Ela é maquiadora, ela faz os vídeos de maquiagens. Tem um pessoal que gosta, mas tem um pessoal que não quer só ver aquilo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com um pouquinho de tudo. Eu sei que, no geral, a gente tem que definir um nicho, mas nem sempre aquilo vai te trazer algum benefício para que você consiga crescer no Instagram. Porque, igual eu falei para você, às vezes você posta um vídeo de uma marca, ele não dá tanto engajamento. Aí você posta um vídeo seu, assim, aleatório, ele bomba. Então, eu acredito o quê?
posta um pouco de moda, posta um pouco de beleza, que tá um ali junto com o outro. Só que aí aparece uma comida gostosa, sei lá, uma pizza. Aí você divulga também, o pessoal gosta de ver. Eu acho que as pessoas gostam de ver um pouquinho de tudo. É que a gente compra com os olhos, né? Não tem como. Então, eu, pelo menos no meu Instagram hoje, o meu foco é moda? Mas se aparecer uma outra marca que não seja moda, eu posto também, porque o pessoal gosta de ver coisas diferentes. Eles não querem ver a mesma coisa sempre. Sim. Isso é uma opinião minha. Tudo bem que alguém que é do marketing, às vezes vai falar, não, a Renata tá falando bobeira. É meu pensamento. Aí tem que ser respeitado, é o seu modo de ver, né? Para quem, por exemplo, hoje está querendo começar, assim como você teve seu começo, e às vezes tem dificuldade de dar o primeiro passo, está um pouco perdido, o que você diria para quem está lá em casa acompanhando a gente? Uma dica, um conselho? Olha, primeiro conselho, não ter vergonha. Eu sei que é fácil falar, mas na hora de você fazer realmente que é o difícil. Mas não ter vergonha, não se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Por que eu falo isso? Porque no começo eu tinha muito receio das pessoas. Então eu falava assim, aí eu postava o vídeo, eu postava a foto, eu ficava assim, o que as pessoas estão pensando sobre a Renata? Só que hoje eu falo, não. Né? Ninguém paga minha conta. Então, se a gente não se virar, se a gente não correr atrás, ninguém vai fazer isso para a gente. Outra coisa, às vezes, aquele que está te criticando é aquele que queria estar ali no seu lugar. Você entendeu? Então, a gente tem que, vamos lá, eu quero ser uma criadora de conteúdo, vou focar, é isso que eu quero, não me preocupar com o que as pessoas vão falar, o que vão comentar. Vão chegar em você, vão falar coisas positivas, mas vai ter aqueles que vão falar, mas é isso, você não ganha dinheiro. É igual a gente estava falando naquela hora. Ser influenciador, criador de conteúdo, você não vai bombar de uma hora para outra. Tudo é trabalho formiguinha, né? Eu estou 6 anos na área. Então, assim, até hoje eu vou trabalhando com o meu nome para eu conquistar ainda mais o meu espaço. Então, quem está começando tem que pensar isso. Não vou me importar, vou correr atrás, vou criar os meus vídeos, sabe? Se ela tem uma pessoa que se ela tem alguma amiga que é influenciadora, pede dicas, começa a olhar as outras influenciadoras. Não é que você vai copiar, mas você vai ter, né? Você vai se inspirar, você vai ter uma ideia que, através daquele vídeo, você vai ter um direcionamento de como você vai criar o seu vídeo, né? E assim, se ela puder ter uma assessoria, né? Com a agência da Tamara. A propaganda, propaganda, essa pode. Né? Mas é isso. Aí, amiga, eu acho que é sobre isso. Você teve uma coisa que eu acho que fez toda a diferença acima de tudo. Você não desistiu do seu sonho. Não. Né? Você teve persistência. Eu acho que a persistência acho que é o principal ingrediente para você poder seguir adiante, né? Eu acho que é sobre isso. Hoje, quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho, quiser acompanhar você nas redes sociais, onde que eles te acompanham, passa aí para quem está lá em casa. Bom, pessoal, o Instagram, @Renata Fantarelli, e não se esqueçam, porque o pessoal fala Fantarelli, porque o pessoal, até hoje, tem gente que não sabe falar meu sobrenome. Então, lembra da Fanta Laranja? A propaganda. A propaganda. Eu sabia que você ia fazer isso. Mas pode, é a referência. Lembra da Fanta. A gente é referência. Eu vou fazer o quê? Ô, Fanta, manda pra nós a próxima vez que ela acham. tiver, que eu acho que depois dessa merece, né, amiga? Uma Fanta aqui pra você. Uma Fanta, porque aí vai lembrar da Fanta Fantarelli. Olha só. Tá olha, vendo? Uma pessoa certinha pra fazer a propaganda. Tá vendo? Então, assim, me procura no @Renata Fantarelli, que é o mesmo do TikTok, YouTube e... Fantarelli com 2 L's. Instagram, isso, 2 L's. Tá aí. Instagram isso, gente. Também. Instagram também. Então, a marca que quiser uma pessoa alegre, animada, divertida, que gosta de falar pouco. Mas adora dar risada. Mentira, gente, eu adoro falar, adoro. Você sabe que eu adoro as pessoas, eu acho que estar com as pessoas, eu acho que não tem coisa melhor. Não é à toa que eu gosto de sempre estar tomando cafezinho, né, amiga? Tá vendo, amiga? Vai ficar me devendo. Mas é isso, é só às me vezes procurarem. ela foge o café, mas tudo bem. A gente dá mais certo tomando outra coisa que o café, né? É bem assim mesmo. Adorei você ter vindo, obrigada. E que Deus continue abençoando muito mais você para que você faça muitos outros trabalhos e tenha aí mais oportunidade com tantas outras empresas. E obrigada por você confiar no meu trabalho também. E eu que agradeço, Tamara, agradeço de coração. Sou muito feliz por ser sua amiga. E eu não tô falando isso na frente dela não, viu? Porque você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que, assim, realmente não é
uma pessoa ali, depois é outra, porque eu falo assim, a gente tem que ser o que a gente é. E você trata as pessoas bem. E além da Tamara, gente, ó, quem quiser ser contratado pela Tamara, ó, ó, gente, que vergonha. Como que é o nome da sua gente? É Bracho? Como que é que fala? Ai, meu Deus. Na cara dela. É que eu quase não falo mais o nome da gente, Mas por que você não fala, amiga? Porque eu acabo focando tudo em mim mesma. É Brat Produções, então, amiga, tá vendo? Olha eu passando vergonha aqui. Podia até botar aqui o logo, mas eu não faço isso. Por quê, não, amiga? tem necessidade. Você sabe que eu sou tranquila. Eu já sou tranquila em relação a isso. Eu já tenho os meus aqui que já me trazem trabalho. Tá vendo, gente? Ela não quer mais trabalho, não. Não, eu quero, mas eu já tenho aqui, ó. Não preciso. O foco agora da agência tá partindo para outro campo. Mas isso é um papo para um outro dia. Depois ela me conta. Depois eu conto. Mas amiga, obrigada a você, viu? E volte mais vezes. Será que você vai querer? Com certeza. E ó, não é por nada não, mas o que ela falou de mim, eu falo dela também, porque é uma pessoa extremamente especial. Eu falo pra todo mundo, toda vez que você vai falar, a Renatinha, que chama você de Renatinha ou de Rê. A Renatinha foi um presente que eu ganhei. Tipo, você é a irmã, né? Que às vezes eu falo, eu não tive, porque a Rê dá o mesmo hype que eu quando a gente tá junta pra bagunça, né, amiga? A gente adora. Tem coisa melhor. Coitado do seu marido, ele deve pensar, junto essas duas não dá uma. Ele fala, lascou. Coitado. Mas pelo menos ele deixa você sair, né, amiga? Deixa, quer dizer, ultimamente, né? Ih, olha lá, ó, o alerta, ó, marido, marido. Eu quero curtir um sertanejo, isso que eu quero, já falei pra ele. Lembra, né, que não foi. Tem um hoje. Tem um hoje bom, viu? É que eu não posso falar o nome, eu posso falar o nome do lugar. Não, mas o nome da dupla eu posso, porque eu vou trazer eles aqui, que é do Júlio Juan. Hoje tem Júlio Juan, pertinho da sua casa. Mara, tô pensando. Tô pensando. Mas enfim, ó, a gente aqui faz o trailer ali, o time já acabou. Mas enfim, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E você que tá do outro lado, bom, deixa seu comentário. Comenta aí se você já trabalhou ou trabalha com internet, se gostou do bate-papo. Se te incentivou, inspirou de alguma forma, deixa o like. Não esquece de compartilhar, gente. Compartilhamento é legal para quem não conhece poder conhecer. Se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho para receber aí a notificação do próximo episódio. E terminar daquele jeitinho que eu sempre gosto de terminar o nosso podcast. Guarda isso para você. Você não precisa de sorte, você precisa de atitude. O resto você deixa nas mãos de Deus. Semana que vem eu tô de volta.